Bom, então, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Estamos caminhando para o finalzinho do nosso curso, né? Hoje é a nossa última aula teórica, né? Então, a gente termina a nossa parte teórica e a gente fica só aguardando as aulas práticas, tá certo? Graças a Deus correu tudo bem e vamos terminar a disciplina tranquilamente, né? Então, pessoal, qualquer dúvida, vocês param aí, né? Vamos bem tranquilo aí, bem sossegado, vamos falar assim, nossa disciplina. Qualquer dúvida que vocês quiserem, a gente para e a gente tira as dúvidas aí, tá? Bom, então, a aula de hoje nós vamos dar continuidade, né, ao sistema mamário, né? Lembra que a gente falou, nós falamos na aula passada do sistema das características que compõem a força leiteira, né? Então, nós vimos algumas características, como angulosidade, como a própria força leiteira, né? Como profundidade corporal, algumas dessas características que compõem as características de força leiteira de uma vaca. Depois, nós vemos as características que compõem o sistema de garupas, né? Então, o sistema de garupas, a gente poderia até colocar a altura de garupas dentro desse sistema de garupas, né? Então, a altura de garupas seria uma delas também. Embora eu coloquei lá no sistema de força leiteira, né? Mas a altura de garupa é uma delas, né? A inclinação da garupa, o ângulo de garupa, né? Que aí teve uma aluna aqui que fez uma confusão danada aí a respeito dela. Larissa, lembrei, foi a Larissa. As distâncias entre ilhos, distância entre isquios, que também compõem essa parte de largura de garupas, né? E depois a gente entrou para a parte dos aprumos, né? Então, nós olhamos... Boa tarde, Isabela. Então, nós observamos, então, a parte dos pés, né? Das vacas, né? Nós olhamos um pouco a parte dos jarretes laterais, jarrete visto por trás. Hoje nós vamos falar, de modo geral, do sistema mamário, né? Aí eu sempre separo o sistema mamário dos demais, eu gosto de dar ele separadamente, porque ele é muito maior, muito mais características a serem observadas, e é muito mais, de certa forma, importante para uma gala, né, para uma vaca leiteira, o sistema mamário. Então, por isso que a gente deixou ele para a aula de hoje, para a gente, né, falar dele com mais propriedade. Certo? E, pessoal, qualquer dúvida pode me perguntar, tá? Em relação à questão, às vezes, uma questão da sabatina, vocês não entenderam, a Larissa faz muito isso, né? Ela não entende, ela pergunta mesmo, e tem que perguntar, tá certo? Tirar as dúvidas, observar o que está certo, de repente, né? É com essa dúvida aí que a gente soluciona, inclusive, alguns erros meus aí, tá? Então, pessoal, dando continuidade à nossa aulinha, então, hoje, então, nós vamos falar do sistema mamário. E aí, a primeira característica que a gente vai observar é o ligamento, né, do úbere, né, a porção anterior do úbere. O que acontece? É muito importante que vocês observem, então, com relação a essas características, principalmente do sistema mamário, aos ligamentos, tá certo? Por que isso? Bom, imagine o seguinte, uma excelente vaca de leite, ela precisa ter todos aqueles ligamentos, e aí são alguns ligamentos que nós temos, né? Nós temos alguns ligamentos aqui laterais, por exemplo, né? Que são de extrema importância e que vão ajudar a segurar esse aparato, né? Esse aparato mamário, tá certo? Então, é extremamente importante ter essa observação do sistema mamário, tá? O sistema mamário, então, em relação ao ligamento, né, anterior, o desejável é que ele seja o mais forte possível, tá certo? Por que isso? Olha bem, o que acontece? Quando a vaca tem um ligamento mais frouxo, como é o caso aqui dessa situação, dessa figurinha aqui, desse desenho, que a gente chama aqui de um ligamento mais fraco, vocês vão observar que a inserção do úbere aqui, ó, ela acaba sendo muito próximo da região aqui, dessa região da axila do animal aqui, né? Nessa região aqui, ó, entre o membro, né, posterior aqui, ó, e o abdômen do animal. E o que a gente quer são que esses úberes com inserção mais ventral.
E isso é dado pelo ligamento anterior, esses ligamentos aqui, né, laterais, tá certo? Então, quanto mais longe for essa inserção do úbere, né, quanto mais próximo aqui, vamos falar assim, ó, do umbigo do úbere, desculpa, do umbigo do animal, né, melhor é. Isso indica que ele tem um ligamento mais firme. As vacas que têm os ligamentos mais frouxos, eles acabam ficando parecendo um saco aqui, ó, né, um saco d'água aqui, né? E aí, o que que acontece quando você tem um saco d'água aqui, né? Ele vai fazer o quê? Ele vai para baixo, a tendência dele ali é para baixo, né? E por que que eu não quero que esse ligamento, que esse úbere tenha, né, essa característica de ficar aqui muito embaixo aqui? Ora, vacas que têm ligamento de úbere bem frouxo, eles têm uma tendência com que esses tetos podem, né, sofrer traumas mecânicos, né? Isso pode bater em um monte de coisa, né? Mesmo no capim, né? Às vezes mais alto, né? Isso pode acontecer. Ah, mas no capim alto, professor, eu posso ter, né, um controle da altura do pasto? Pode, mas pode também esbarrar isso aí, por exemplo, em tocos, né? Em diversas coisas, em plantas daninhas, né? Que pode, né, evoluir aí para uma mastite, por exemplo, tá certo? Então, por isso que quanto mais forte possível, quanto mais próximo de 9 possível, é o desejável para esse ligamento do úbero anterior, né? Então, aqui, ó, 3 situações que a gente vai observar bem, né? E muitos de vocês, aí tá ali, ó, mais uma coisa que eu acredito que você deve achar, né? Você deve ver uma vaca com úbere desse jeito e falar assim, nossa, mas aquele úbere ali é o ideal. E não é, eu não quero essa vaca desse jeito. Então, observe aqui que, olha para você ver, ó, ele parece realmente um saco d'água aqui, né, solto, né? Enquanto o que eu quero é esse aqui, ó. Certinho? Então, quanto mais inserido, mais forte, lateralmente ele é mais puxado, tá certo? Quanto mais próximo do ventre possível é o ideal, tá? Então, sempre ligado à parede abdominal, né? Não esse úbere bojudo aqui, ó, que é, né, normalmente ele fica preso aqui né, a parte das axilas do animal aqui, tá certo? Axilas ou região, né, talvez, né, entre, né, sei lá, região pubiana, talvez seria mais fácil de falar aqui, né, não sei, do animal, tá? Então, esse aqui é o ideal, certinho? Tranquilo aí, galera? Dúvidas? Pode tocar? Ó, Tranquilo, professor. ótimo. Com relação ao úbere na visão posterior dele, aí eu vou observar a largura do úbere, tá certo? O úbere, ele tem, então, na sua porção traseira, né, é possível observar na sua porção traseira, quanto mais largo ele for, e aí a gente observa essa largura aqui, ó, bem no início aqui, ó, né, quase, quando termina aqui, por exemplo, a região vulvar aqui do animal, né, se eu consegue observar aqui esse úbere aqui por trás. Então, quanto mais largo for esse úbere, observando ele por trás, né, quanto mais larga essa distância entre as pernas do animal, indica, então, né, um úbere com maior capacidade de produção, né? Então, aqui, isso não vai fazer com que o animal vá aumentar a produção de leite, não. Mas você consegue ter um reservatório maior, consegue entender isso? Né? A produção de leite vai ser determinada principalmente, né? Aí a gente vai lembrar de algumas aulas aí, né, para trás aí, de lá da parte genética, 25% da produção de leite destinada pela parte genética, 75% é pelo ambiente, e é isso que vai influenciar a produção de leite do animal. Aqui eu estou preocupado em manter uma embalagem, né, maior que possa abrigar mais quantidade de leite. Né? Então, se eu tenho uma vaca, por exemplo, que tem uma alta capacidade de produção de leite, mas eu tenho ali, né, um úbere pequeno, ela vai ser limitada pelo tamanho do úbere. Né? Então, quanto maior esse úbere for possível, mais ele permite que uma vaca de alta produção consiga, então, encher essa embalagem aí ao máximo, tá certo? Então, essa largura aqui eu quero quanto mais próximo de 9 possível, né? Então, quanto mais largo essa região, essa distância entre essas pernas aqui dos animais, melhor é, certo? Então, aqui três situações para vocês verem,
né, um animal onde eu tenho uma distância aqui, ó, dá para você observar bem aqui, ó, né, cá na inserção da perna do úbere cá em cima, ó. Então, um animal onde tem, né, uma distância um pouco menor, aqui já uma condição um pouco mais intermediária, e aqui uma vaca, né, com uma largura de úbere perfeita, tá certo? Então, quanto mais largo, melhor, tá certo? Essa é a ideia. Ok, galera? Tranquilo aí? A gente tem até uma medida, né, no caso aí, para gado de leite, né, principalmente para holandês, né, que a gente considera aí o ideal, né, um Uber que tenha 22 centímetros de largura na parte traseira ou mais, né? Então, você mede aqui, ó, de uma perna a outra, deu 22 centímetros aqui, ó, excelente, tá certo? Bem próximo da inserção dele aqui, tá? Altura de Uber. Aqui é algo também que muitas vezes a gente tem uma confusão danada, tá certo? Porque é o seguinte, às vezes a gente pensa que o ideal seja um Uber muito profundo, como aqui na foto do 9 aqui, por exemplo, né? Então, animais que têm esse Uber extremamente profundo aqui, muitas vezes é o que a gente acha que é interessante. Quando, na verdade, o que eu quero é um Uber quanto mais retido, né? Vamos falar assim, ventralmente o animal, melhor, né? Deixa eu mostrar essa situação aqui, ó. Olha aí, ó, interessante, ó. Então, aqui eu tenho, por exemplo, olha aqui, ó. Eu tenho, aqui tá até o contrário, viu, galera? O ideal é esse aqui, tá? Um 9 aqui, ó. É porque esse aqui eu peguei lá do Sumário Touros G, eles invertem essas medidas aqui, tá certo? Então, ó, aqui, por isso que aqui é mais interessante de observar. Então, o que acontece? Olha só. Esse Uber aqui, ó, observa bem aqui uma coisa aqui no Uber número 1 aqui, ó. Observa o jarrete do animal, tá vendo o jarrete do animal? O que vocês estão percebendo? Que, olha aqui, ó, o bico, né, a ponta dos tetos aqui, ó, estão muito abaixo do jarrete. Quando, na verdade, o ideal é que esses tetos aqui estejam acima do jarrete. Então, você passa uma linha aqui imaginária aqui, ó, na altura do jarrete, todos esse Uber está para baixo, que essa parte aqui está para baixo. E aí a gente falou já as razões disso, né? Uber muito baixo, o que acontece? Ele tem mais chances de ter ações mecânicas, né? Ele tem mais chances de ser contaminado, tá certo? Então, isso aqui não é o ideal. O ideal, por incrível que pareça, é isso aqui, ó. Quanto mais próximo de 9 possível, tá certo? É lógico que aqui eu vou ter que ter uma ideia do seguinte: eu quero um animal que tenha uma inserção de úbere mais alta, mas que ele tenha uma capacidade maior aqui de abrigar leite, né? Então aqui eu estou vendo aqui, por exemplo, uma vaca aqui, né? Lógico, com úbere extremamente pequeno. Não é isso que eu quero. Eu quero que ele esteja acima do jarrete, pelo menos, tá? E que ele tenha, né, acima do jarrete o mais alto possível, vamos falar assim, né? Mas que ele não passe dessa, né, da linha do jarrete, para a gente não ter problemas com ações mecânicas, tá certo? Então, quanto mais alto ele for, melhor é, né? Nem sempre você vai ter isso alto possível, porque os animais que muitas vezes têm essa inserção de úbere lá no alto, tem a tendência a ter um tamanho de úbere muito pequeno, que a gente não quer, né? A gente quer uma embalagem grande, lembra disso, certo? Mas o ideal para essa característica, olhando ela, somente ela, seria quanto mais próximo de 9 possível, melhor. Mas ela tem que ser observada junto com outras características. Fui claro, pessoal? Vocês entenderam? Ligamento central. Esse aqui é um cara muito importante, galera. Talvez a característica mais importante desse sistema mamário inteiro. O ligamento central é ele quem segura, praticamente, né? Ele segura esse úbere, né? Ele consegue, vamos falar assim, ele sustenta o úbere da vaca, né? Ao longo da vida dela. E aí, esse cara ele tem que ser um ligamento muito forte, tá?
Principalmente, a gente vai perceber que vacas da raça, principalmente da raça holandesa, têm uma tendência a ter esse ligamento central mais fraco. E a gente quer, né, que os animais tenham um ligamento central forte possível, tá? E ele é extremamente visível, ele é fácil de observar, você consegue ver ele aqui, ó, né, ele sempre vai partir né, o úbero ao meio. Então, aqui dá para a gente observar bem, né? Note que, de novo, é uma característica... Opa, peraí. De novo, está ao inverso aqui, né? Lá no sumário de touro, do touro G, por exemplo, eles consideram esse aqui o mais forte, né? É ao contrário. Enquanto aqui, lá no manual, né, de avaliação do holandês, o 9 é o melhor. Então, o que a gente faz é o seguinte, quanto mais partido for, melhor certo? Então, eu quero um ligamento central que ele consiga dividir o úbero ao meio, tá certo? Então, ele, muito bem puxado aqui, ó, ele vai dividir esse úbero ao meio, né, formando esse coração invertido aí, ó, que é o ideal, tá certo? Note que uma vaca com o úbero extremo, com o ligamento central extremamente frouxo. E aí, vacas que têm o ligamento central frouxo, elas têm dificuldade ao caminhar, porque tem uma tendência muito grande desse úbero ficar para a parte de trás, né? E ele atrapalha muito o caminhar da vaca, né? Então, a vaca, ele fica sempre atrapalhando as pernas da vaca, vamos falar assim, né? De caminharem normalmente. Ele tem a tendência também a ter mais mastite, né? Outra coisa, muitas vezes, vacas com ligamento central ruim, você tem que descartar ela, tá certo? Elas sofrem descarte mais cedo, né? Enquanto vacas que têm esse ligamento aqui, desse jeito aqui, né? Melhor. Então, de novo, para o ligamento central, quanto mais partir o úbere, melhor tá certo? É esse que eu quero, aquele que realmente eu consiga observar, né? Então, aqui eu tenho dois tipos de ligamentos que são importantes. Os ligamentos laterais, que vão me mostrar qual é a inserção do úbere. Quanto mais inserido ventralmente, melhor. Eu não quero ele que seja inserido, né, cá atrás, eu quero que seja inserido lá na frente. E aqui agora eu tenho uma outra visão de ligamento central, só que é aquele ligamento central que vai sustentar o úbere em toda a sua extensão longitudinal, e quanto mais puxado para cima ele for, mais ele vai dividir esse úbere, mais ele vai formar um coração, né, invertido, e é o que eu quero, tá certo? Então, eu quero que tenha essa fenda bem formada, indicando, então, um suporte bem, né, bem firme para esse úbere, tá? Tá entendido aqui, galera? Tranquilo? E aí, a gente entra na parte de tetos. Por quê? Na parte de tetos a gente vai ver... Então, deixa eu só falar rapidinho aqui, antes de falar de tetos, então, quais são as coisas importantes que a gente vai ver aqui nessa aula, né? Então, nós vimos o úbero anterior, né, o ligamento dele, né, a firmeza, o ideal indivíduo inserido, quanto mais ventralmente possível, melhor, nessa situação aqui. Vimos a largura de úbere, quanto mais largo for esse úbere, melhor também, né? Abrigando mais leite. Né? Vimos a altura do úbere lateralmente, e aí o que a gente observa nessa altura do úbere? Quanto mais próximo aqui dessa capacidade 9 aqui, melhor, né? De forma que os tetos ficam acima do jarrete, né? O úbere inteiro acima do jarrete, que é o ideal, né? E agora nós vimos o ligamento central, que é aquele que parte o úbere ao meio, e quanto mais partir e formar esse coração invertido, melhor. Então, esses que eu acabei de falar agora, esses 4 que eu acabei de falar agora, ele envolve a parte do sistema do úbere, né? E agora a gente passa para os tetos. E nos tetos a gente vai ver 3 medidas importantes, que é posição de teto, comprimento e largura de teto, tá certo? Os tetos, o que acontece? E ele está intimamente ligado a uma força desse ligamento central. Quando esse ligamento central ele tende a ser muito firme, a tendência é que esses tetos tendem a apontar para dentro, né? Quando esse ligamento central ele é muito fraco, ele tende a apontar esses tetos para fora. Tá vendo aí? A situação aqui é bem característica, tem tendência a ser para fora. O que eu quero? Eu quero aquele teto que seja apontado o mais
reto possível para baixo, tá? Então, nessa figura aqui, a gente consegue observar bem, ó, né, essa situação, ó. Então, eu quero que ele seja apontado o mais reto possível para baixo. Eu não quero tetos que sejam muito frouxos de forma a ser apontando para fora, e nem aqueles que apontam muito para dentro. Por que isso? Bom, uma série de coisas. Primeiro, a posição dos tetos, né, na situação 1, que é para fora, ou da situação 9, que é para dentro, dificulta a mamada do bezerro, principalmente a primeira mamada, que é aquela mamada do colostro, né? E dificulta também, principalmente em sistemas automatizados, o acerto do robô para poder acertar, então, aqui a teteira, né, de maneira automática, né? Manual, até que não teria tanto problema não, porque manualmente, né, o auxiliar ali, ele consegue acessar esses textos facilmente. Mas a gente sabe que temos cada vez mais automação, né, na produção de leite, principalmente, e aí, se você precisa, então, ter um sistema automático, esse aqui muitas vezes dificulta mais, né, o robô a acertar, nesses dois casos, a posição dos textos, tá certo? Então, essa é uma das razões por que eu quero uma posição de teto do jeito que a gente está vendo aqui, tá? O mais reto possível para baixo. Então, nesse caso aqui, né, o nota 5 seria melhor. Comprimento de teto. Bom, aí comprimento de teto, nós vamos ter vacas que têm o teto bem curtinho, né? Temos vacas que têm aquele teto do tamanho normal, que a gente chama, que é aproximadamente em torno de 7,5 centímetros, que é o intermediário, e vacas de teto extremamente compridos, né? Qual que é o ideal? A gente acabou de falar aqui, o ideal é a nota 5, né? Vacas cujos tetos são, né, os mais, vou falar assim, o tamanho mais normal possível, em torno de 7,5 centímetros. Vacas de teto muito curtinho, ele tem uma certa dificuldade para encaixe na teteira, né? Pode estar trauma, porque a teteira fica tentando fazer aquela, né, sugar, né? E ele acaba sugando não só o teto, ele acaba sugando o teto por inteiro, né? Pegando o teto por inteiro, ou às vezes pega errado, isso pode machucar. E no caso da situação 9, vacas de teto muito comprido também tem dificuldade, principalmente durante a ordenha, tá certo? Tem dificuldade durante a ordenha manual, né? Dói mais, né? Vou falar assim, as mãos de quem vai fazer a ordenha manual. Para o bezerro, ele tem mais dificuldade de mamar também quando o teto é muito comprido, tá certo? E também para muitas vezes, essas teteiras têm padrão, né? Tem tamanho de padrão normal, e aí muitas vezes pode acontecer de a vaca ter um teto muito comprido e a teteira não encaixar direito, tá? Ficar às vezes um pouco para fora por causa do tamanho do teto, né? Então, o ideal é 7,5 centímetros, que é o preconizado aí, tá? Não precisa mais que isso, não. É a nota 5 aqui. E, por fim, o diâmetro dos tetos, né? Seria um jeito de você medir a largura do teto aí, a gente mede em termos de diâmetro, por exemplo, né? O que acontece com o diâmetro, então? Bom, tetos, né, muito finos, ele pode ter, então, de novo, né, problemas com relação à ordenha mecânica, né? A ordenha mecânica é muito difícil, às vezes fica o teto, né, pode ficar saindo a teteira toda hora para segurar no teto. Grosso também, aí a teteira muitas vezes nem encaixa, né? Vacas de teto muito grosso, normalmente com ordenha mecânica, tem tendência a machucar muito, né? Porque às vezes pega de forma errada. E o ideal é que tenha um diâmetro próximo dos 4 centímetros. Então, o diâmetro, pessoal, 2 vezes o raio ali, né? Não é o perímetro, é o diâmetro, tá certo? Aquela largura ali. Né? Então, quanto mais próximo de 3,8 aqui, de 4 centímetros é o ideal. Então, aqui nós temos algumas situações de tetos, né, normais, por exemplo, um teto já mais fininho, um teto muito grosso, tá vendo? Sendo que, então, existe essa variação nos indivíduos, né? E que a gente tem que observar. Ok? Bom, então o que a gente tinha falado dessa parte de julgamento do sistema mamário é esse, né? Aquelas 4 características que a gente viu do sistema, né? Vamos falar assim, do Uber inteiro, né?
E esses três características que a gente viu agora com relação aos tetos, né? E aqui agora a gente entra para falar um pouquinho sobre preparação dos animais para essa exposição, a importância disso, tá? Alguma dúvida até agora, pessoal? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Ótimo, então vamos seguindo. Bom, se vocês observarem bem, ao longo de toda essa evolução que a vaca holandesa, por exemplo, teve, ou de outras raças também, né? Isso tudo foi graças à parte um pouco do julgamento, né? Dessas exposições, né? De cada vez mais, quando você, por exemplo, vai ali na pecuária, às vezes, e tem um julgamento dos animais, isso foi capaz de formar um animal com uma embalagem, que eu gosto de falar, bem melhor do que a gente via atrás. Então, aqui eu tenho um comparativo aí, ó, uma vaca campeã em 1936, né? E uma vaca campeã em 2015, né? Uma diferença bem grande entre elas, aí, uma distância bem grande entre elas, aí, né? 80, né? Quase 90 anos de distância aí, né? Vamos falar assim. Desculpa, quase 80 anos de distância entre elas, né? E aí, pessoal, observe o seguinte: observe a vaca, né? À esquerda. Vamos observar aqui algumas coisas que eram interessantes para aquela época que hoje a gente não faz mais. Observe aqui, ó. Eu quero que vocês observem, por exemplo, olha aí o Uber, ó. Então, essa aqui era uma vaca campeã em 1936. Era campeã em termos de beleza, né? De julgamento. Olha o Uber dela. Esse não é o Uber mais ideal, é. Observe aqui, ó. Olha o jarrete do animal. Olha o tanto que esse Uber está passando para baixo do jarrete. Né? Quase a metade dele está abaixo do jarrete, né? Então, note que isso aqui não é mais o ideal, né? Dá para você observar também, né, as profundidades de costela do animal, né, um animal mais fino, vamos falar assim, né? Uma vaca muito mais reta do que a gente está observando, né, nos animais atuais. Então, para aquela época, esse aqui era o animal ideal. Hoje, o nosso animal ideal é esse aqui, né? Então, note que esse aqui é a Itália, dá para você ver bem, ó, né? Essa vaca aqui, ela não está magra, tá certo? Ela está na conformação ideal dela, tá? Pois é, professor, mas em questão de animais que são criados em compost barn, eles precisam de ter o teto acima do jarrete? Porque eles não têm Precisa. contato com pasto, esses trem? Precisa, né, meu anjo? Porque o que acontece? Mesmo assim, concorda comigo que mesmo com o post barn, por exemplo, esse animal aqui tem muito mais chance de, ao caminhar, por exemplo, ele jogar sujidades no teto do que esse aqui, concorda? Concordo. Então, por isso, tá certo? Então, quanto mais alto é ideal, né? Isso aí é ideal. Nós queremos vaca desse jeito aqui, ó. Olha que vaca perfeita, ó. Olha aqui, ó, você pega o jarrete dela e passa, ó, ela coincide praticamente com a altura do teto aqui, ó, a porção final do teto e a altura do jarrete. Olha que perfeito. Olha essa inserção do ubre cá em cima, ó, olha se não é ventral, né? Não é cá atrás, ó, né? Lá ventralmente, ó, tá certo? Observe que esse ubre vem até cá atrás, né? Olha aí, ó. Dá para observar. Aqui você nem vê a parte do ubre atrás mais. Por quê? Porque o ligamento central é frouxo. Então, se essa faca aqui tivesse um ligamento central forte, ele ia puxar esse ubre para trás aqui, ó, né? Então, você note que ele aqui é extremamente frouxo. Dá para perceber que o ligamento central daqui é muito forte. Dá para vocês verem aqui uma invaginação do úbere aqui, ó, né? Formando aqui um sulco entre o úbere. Olha a irrigação do úbere, dá para vocês observarem, né? Principalmente as veias e artérias aqui, que é o ideal também, tá certo? Então, essa aqui é uma vaca extremamente, né, própria para a produção de leite. Observe a inclinação aqui, ó, olha que interessante, olha a inclinação da garupa. Reta, não é? Olha a distância entre o íleo e o isquio. Agora, olha esse aqui, ó, olha lá, ó, existe uma certa inclinaçãozinha, né? Olha a ponta aqui do íleo, olha a ponta do isquio cá embaixo. Ó, existe essa inclinação. Enquanto aqui eles estão praticamente no mesmo plano, quase, né? Então, essa aqui é uma vaca ideal hoje, certo? Observe uma vaca que tem um pescoço um pouco mais fino,
né, isso não tem necessidade de ter um pescoço muito grosso, mas eu quero uma vaca que tenha um peito bem mais largo, né, indicando uma capacidade pulmonar muito maior. Se a gente observar bem também aqui, a profundidade corporal dela é muito maior que essa, né, então esse aqui é a vaca ideal hoje. O que acontece? É muito importante que nós, né, enquanto zootecnistas, saibamos essas características que são de importância para a gente, né, auxiliar o produtor rural. Por quê? Porque o produtor rural ele fica muitas vezes atrelado ao vendedor de sêmen, por exemplo, né? O camarada que vai ali na fazenda dele, né, e que vai vender o sêmen para ele, que ele muitas vezes não entende muito e ele vai comprar o sêmen que foi fornecido para ele. E muitas vezes ele não consegue fazer lá, por exemplo, os acasalamentos corretivos, ele não consegue observar, né, quais são os animais que ele precisa, então, ter uma maior observação em relação a algumas características importantes. Então, essa é a grande sacada de nós, zootecnistas, que temos um pouquinho mais de conhecimento para poder auxiliar, né, nesse caso aí, na escolha, por exemplo, de touros, às vezes um touro corretivo, né, para um acasalamento corretivo. Além disso, também auxiliar esse produtor rural na compra de animais, na aquisição de animais, né, de conformações melhores. Então, é essa grande sacada nossa, grande importância nossa, tá? Algumas coisas são muito importantes para que uma vaca leiteira seja altamente produtiva, né? Então, é lógico que ela tem que ter alta produção de leite. Quando a gente pensa em alta produção de leite, a gente tem que também pensar em alta produção de sólidos, né? Esse é o ideal, né? Então, eu quero uma vaca que tenha alta produção leiteira, alta produção de, né, gorduras, alta produção de proteínas, de carboidratos, nesse caso, né, no leite, né? Por que isso é importante? Porque, né, a indústria hoje paga por isso, né? Para a indústria é interessante uma vaca que tenha mais produção de sólidos, é lógico, né? Ela gasta menos litros de leite para fazer, às vezes, a mesma produção de lácteos, por exemplo, certo? Mas, além disso, a gente tem que observar também alguns aspectos reprodutivos, né? E aí, aspectos reprodutivos, né, o julgamento ajuda. Lembra da história lá da garupa, a importância da garupa, principalmente por questões reprodutivas? Então, olha aí, ó, olha o julgamento ajudando. Resistência, o animal que permanece mais tempo no sistema de produção, o julgamento também está aqui envolvido, né? Então, o julgamento acaba ajudando o indivíduo a ter uma maior resistência, porque um animal que, por exemplo, que manca menos, né, claudica menos, um animal que tem, por exemplo, um aprumo muito melhor, então isso vai indicar um animal bom produtor de leite. Conversão alimentar, um animal que consegue ter uma conversão alimentar melhor, e aí a profundidade corporal é extremamente importante, é uma das relações, das características de julgamento que a gente observa, né? Onde o animal ser muito mais eficiente, crescer mais rápido, né? E aí nós temos algumas medidas chaves que nos ajudam, né? Com isso aí, por exemplo, a largura de peito é uma delas, né? A própria profundidade corporal é outra delas, né? Então são coisas que a gente observa, né? Vida produtiva, o animal manter-se pelo menos aí, né? 6, 7, 8, vamos falar assim, né, partos no sistema, né, até 9 partos no sistema, que seja o ideal, tá certo? E conformação, e aí conformação a gente entra na parte total de julgamento, tá? Bom, então, pessoal, o que a gente vai ver agora é algumas características de pista e como você preparar os animais de pista para que ele seja, né, altamente produtivo, né? Para que você tenha uma vaca, por exemplo, igual essa da foto que vocês estão vendo aí, né, que é uma vaca pelo menos, excelente em termos de conformação, tá? É claro que, assim, quando você vai fazer, né, quando, por exemplo, você quer participar aí de uma exposição, o animal que está sendo avaliado numa exposição, ele está sendo avaliado por essas questões que a gente está vendo aqui, externas, né? Então, são todas essas questões externas que a gente vai observar, né? Eu tenho muita certeza que se você pegar uma campeã, né, de produção de leite, desculpa, né, vamos lá, uma campeã de produção de leite,
né, uma vaca que teve lá, sei lá, produziu lá 90 litros de leite, por exemplo, em determinado torneio leiteiro aí, ela não vai ter, talvez, a mesma conformação que essa vaca que a gente está tendo aqui, está vendo aqui, tá certo? O que eu estou querendo dizer? Né? Nem sempre os animais que são mais bonitos em termos de conformação são os mais produtivos, isso é normal de acontecer. Mas, se você quer um animal mais eficiente, você vai ter que aliar as duas coisas. Você vai ter que ter, então, animais que tenham excelente conformação e que também tenham muito boa produção de leite, tá certo? Então, isso é muito normal, né? Quando você pega lá, por exemplo, os touros, né? É muito interessante quando você observa touros, né? Você vai lá e pega assim, ó, qual foi o touro que ganhou, por exemplo, sei lá, a categoria de giro leiteiro, por exemplo, na BCZ lá, né? Lá na Exposebol, tá certo? Você pega o animal lá, é um animal excelente. Você observa e fala assim, meu Deus, não tem defeito no animal, né? Mas aí, quando você vai, por exemplo, observar o desempenho dele em relação aos filhos, por exemplo, né? Os filhos que tiveram maior velocidade de crescimento, às vezes, as filhas que tiveram maior produção de leite, nem sempre eles são os primeiros, tá? E isso acontece muito. Mas aqui a gente está preocupado um pouquinho mais com a conformação do que a produção de leite. Afinal, é uma disciplina de julgamento. Bom? Então, galera, o que a gente faz é o seguinte, uma vez que você observa o animal, né, algumas características que chamam a atenção, né, vocês vão observar bem, né. Então, por exemplo, são características que são importantes, por exemplo, questões raciais, como o tipo de marrafa, da fronte do animal, do chanfro, né, em questões relacionadas ao tipo de narina e focinho, por exemplo, né, a formação da boca, né, a ganache aqui do animal, né, por exemplo, essa ganache, essa bochecha do animal aqui, né, a garganta, ao tipo de pescoço, a tábua do pescoço, então são características que a gente vai observar também, mas outras são características que a gente julga ser importantes também em relação a termos de produtividade, né, então, por exemplo, como são observadas as questões de profundidade corporal, né, tamanho de peito, por exemplo, o úbere, as características que compõem o úbere, como a parte da inserção, né, do úbere aqui, os ligamentos centrais, a parte da garupa do animal, então são várias as características que a gente observa, tá certo? Bom, algumas dessas características, elas são importantes, elas possuem herdabilidades altas, elas são herdáveis, né? Então, olha que interessante, a altura de garupa, olha lá, herdabilidade igual a 0,64, né? É uma herdabilidade extremamente alta, se você for observar bem, né? Comprimento de garupa e largura entre isquios e largura entre ilhos, já são características medianas aqui, ó, observe, né? Comprimento de tetas, olha lá, alta herdabilidade, então isso vai passar para as filhas dela, né? Comprimento do umbigo, aí, ó, 0,56, né? Então, comprimento do umbigo é muito importante a gente observar, principalmente em zebuínas, né? Então, vai passar para os descendentes, né? Então, esse aqui é a coluna do erro padrão, tá, pessoal? Erro padrão, tá? Então, quanto menor o erro padrão, melhor tá certo? Então, algumas dessas características são consideradas de média a alta, mas outras características são baixas, são difíceis de passar, como ângulos dos cascos, por exemplo, 0,09, tá certo? Aí, úbere anterior, ligamento, 0,12, né? Posição de pernas, vista por trás, 0,03. O que indica herdabilidades muito baixa, pessoal? Indica o seguinte, que a ação do ambiente é muito alta sobre elas, né? E que elas, então, não é que elas não são herdáveis, elas até podem ser herdáveis, mas boa parte também eu tenho que observar o ambiente em que esses animais estão sendo criados, tá certo? Então, são características que a gente precisa, então, sempre estar atento à avaliação dos animais, tá? Aqui algumas correlações entre a produção de leite, né, a produção de leite e essas características de conformação. Então, olha aqui, ó, interessante, ó, vacas mais angulosas, né, tem uma correlação até alta, se a gente for olhar aqui, né, 0,60 aqui, ó, de moderada a alta, né, com relação à produção de leite.
significa que vacas mais produtoras de leite possuem também mais angulosidade, né? Esse é o ideal, tá certo? Mas, se você observar bem, a maioria das características que a gente está observando lá, elas não alteram a produção de leite. E a gente já sabia disso, já tinha falado, né? Ligamento central vai alterar a produção de leite? Não, a vaca não vai mais produzir mais leite por causa de ligamento central, né? Largura de úbere vai fazer com que a vaca produza mais leite? Também não, muito pouco, ela 0,31, né? Tem um monte dessas características aqui, como a ângulo de casco, por exemplo, posição de pernas posteriores, largura de garupa, que não vai aumentar a produção de leite da vaca. Professor, mas então qual a importância? De novo, a importância dessas características é que o animal tenha mais tempo no sistema de produção. Você não tem, por exemplo, que ter que descartar essa vaca com 5 lactações, né? Ah, eu tenho que descartar uma vaca com 4, 5 lactações, por quê? Porque essa vaca, ela começou a ter problemas, ou às vezes de aprumos, ou às vezes de ligamento, né? Ou às vezes ela não para de dar uma mastite ali, por mais que você tente, né, peleja com essa vaca, ela sempre está com mastite. E aí, o que acontece? Você tem que, acaba ter que descartar esse animal mais cedo. E ela não se paga, né? Ela fica muito tempo para ser formada, principalmente se você é um criador de ciclo completo, ou seja, se você forma suas fêmeas dentro do próprio plantel, e essa vaca come tanto, e depois, na hora que ela vai pagar a conta, ela não consegue pagar essa conta dela, porque ela, infelizmente, teve que ser descartada, tá certo? Então, essa é a grande ideia. Por isso que a importância dessas características de avaliações para o lucro, tá? Alguns aspectos nutricionais da avaliação de conformação tem que ser importante, né, a gente ser observado. Aqui a gente falou até um pouco disso na última aula. Isso aqui é uma vaca considerado, né, uma score de condição corporal 3,5, que é o ideal, né? Muito bom. Aqui eu tenho um score corporal 2, um animal que estava extremamente sofrível. Nós temos uma vaca lá no IF, muito desse jeito aí, tá? Inclusive vai estar até bem parecida com essa aí, ó. Tá certo? Um animal que tem uma conformação muito ruim, né? E ela parece que é meio que genética na vaca que nós temos lá no IF. Todo jeito que você, né, separa esse animal, deixa ela mais estabulada, né, mais confinada, tenta dar a melhor condição nutricional possível, e ela não sai dessa condição dela, tá certo? Vamos ver se no dia das aulas práticas eu lembro de filmar ela, vou mostrar para vocês. E aqui uma vaca que está um pouquinho acima do ideal, do score corporal, então de 4,5. O score corporal, ele já é uma avaliação, né? Só que é uma avaliação de fins nutricionais, né? É uma avaliação de conformação para fins nutricionais, certo? Aqui nós falamos na última aula sobre isso, né? O ideal é vacas entre 3,5 e 4, por quê? Porque depois de 60 dias você tem, 91% dos indivíduos, né, que deram cio em 60 dias, tá certo? Quando a conformação é boa, de 3,5 a 4, indivíduos com conformação magra, em 60 dias, apenas 46% dos indivíduos entraram no cio, muito baixo, e moderado em torno de 61% apenas, né? E aí algumas técnicas e procedimentos que a gente vai observar, então, né, dos jurados, e como ele é feito, né, essa avaliação na pista, né, é o que a gente vai passar a ver agora, tá certo? Bom, então o que acontece? Durante um torneio, né, durante um evento, né, de exposição, onde vai ter o julgamento dos animais, é muito importante, então, que o jurado, ele tenha, né, então, à disposição os animais ali, né, listados ali, então, normalmente os animais ficam nessas posições, né, e a primeira coisa que ele vai chegar e tem que fazer, ele vai dar uma avaliada no lote inteiro. Por que isso? Porque é o seguinte, a técnica, então, parte do pressuposto de não ele achar o melhor animal geral, ele quer tentar encontrar o melhor animal dentre esses que estão aí, tá certo? Então, ele vai ter que, dentre esses animais disponíveis, por exemplo, essas 7 vacas que ele está vendo aí, desculpa, são 6 vacas, né? São 6 vacas aí, ele tem que tentar selecionar qual foi a melhor vaca ou as melhores vacas na ideia dele. Então, não adianta você tentar ir com a cabeça assim, o melhor animal tem que ter isso, 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 aquilo, porque ele vai ter que trabalhar com o que ele tem, tá
tá certo? Bom, então a primeira parte que ele vai fazer é exatamente isso, né? O jurado, então, ele vai se posicionar, né, à frente dessa categoria animal aí, e ele começa a observar os indivíduos e tenta imaginar um intervalo meio que fictício na cabeça dele entre um indivíduo e outro, tá certo? Ou seja, o que ele observa? Bom, ele identifica, às vezes, um animal que ele pode ser superior e ele começa a comparar aquele superior em relação aos demais para ele confirmar se aquele indivíduo ele realmente é o melhor ou não, né? Então, uma das primeiras coisas que ele vai avaliar, depois que ele passa nesse lote todo, é a parte da perspectiva A, é a perspectiva frontal. Então, ele chega de frente ao animal, ele observa o animal pela frente, e o objetivo dele é tentar observar esses animais, principalmente observando as características de força leiteira, né? Então, ele vai olhar, por exemplo, o tamanho de cabeça, a forma da cabeça, né? O temperamento da cabeça, é um animal que olha, né, com posição de frente, porque tem aquele animal que tenta baixar a cabeça, às vezes, então ele quer um animal que tenha porte, né, que saiba se portar de frente para ele, né, ele vai olhar o pescoço, né, se o pescoço está dentro, por exemplo, da parte racial, a amplitude do peito, peitos mais largos, vocês estão lembrados por quê, né, por questões respiratórias, né, capacidade cardíaca muito melhor, né? As articulações úmero-escapular, né? Então, essas articulações aqui do úmero, da escápula, observar se são, né, se elas têm algum defeito ou não, se o animal tem, né, está pisando corretamente de frente, observando essa articulação, né? E os aprumos. E aí, então, de frente, ele vai observar os aprumos. Que é aprumo que vai observar? Posição aqui dos jarretes, eles estão para dentro ou para fora, por exemplo. As pinças do animal, se o animal está pisando para dentro, se o animal está pisando para fora, certo? Então, ele vai observar. Essa é a primeira perspectiva, que a gente chama de perspectiva A ou frontal, tá certo? O ideal aí que ele vai olhar. Depois, ele passa para uma análise de perspectiva B, que a gente chama de lateral interna, né? O que ele quer ver, então, com relação à lateral interna? O que ele quer observar no animal com relação à interna, né? Então, ele vai, o jurado, ele vai se posicionar ali no centro da pista, né? Ele mantém, então, uma certa distância entre os animais aí, né? E ele vai ver o perfil lateral, o perfil da cabeça, né? Perfil do pescoço, das paletas, ele quer observar, então, se esse pescoço é muito fino, muito delgado, se ele é muito grosso, né? Ele vai observar as características de profundidade corporal, lembra quando nós falamos da profundidade corporal, a importância dela, né? Maior capacidade cardíaca também, pulmonar, né? Uma capacidade também interessante para abrigar uma cria, né, maior, né? Então, o abdômen, ele vai observar a parte abdominal do indivíduo, né? Se tem, às vezes, algum defeito, como hérnia, por exemplo, alguma coisa assim, né? O flanco do animal. É lógico que animais que vão para a pista, assim, né? Para avaliação, ela é meio que livre já de alguns defeitos, né? Mas eles têm que observar isso, tá certo? Observar o flanco do animal também, né? Aí aqui é o momento de observar a garupa, né? A inclinação da garupa, o ângulo de garupa, se a garupa está mais baixa, se ela está muito alta, né? E também ele já começa a observar um pouco do sistema mamário. Então, nessa vista lateral, ele vai observar a inserção do úbere, ele vai observar principalmente a altura do úbere aqui, né? Pode observar a vascularização do úbere, se ele mantém essas veias muito altas, muito fortes, tá certo? Então, ele consegue observar algumas características aqui também, lateralmente, que são extremamente importantes, né? Principalmente a inserção do úbere aqui, observando os ligamentos laterais, e a altura do úbere aqui, ideal, né? E aí a gente já sabe que o ideal é acima do jarrete. São essas principais características que você vai observar, então, que a gente chama de lateral interna, né? Bom, aí ele chega na perspectiva C, que é chamada de posterior, né? Onde ele vai ver a parte de trás, um pouco do animal, né? Então, ele vai se posicionar entre os animais, né? Principalmente,
mantendo a distância, às vezes, entre um e outro adequada para ele conseguir observar. E aí, o que ele quer observar aqui? Olha, ele quer observar, por exemplo, a inserção da cauda, né? Em que é importante, porque a inserção da cauda é um local onde se observa, por exemplo, você pode observar, por exemplo, a condição corporal do animal, né? Aqui é uma das regiões onde os bovinos têm a tendência a acumular gordura. Então, vacas que estão acima da sua condição corporal têm a tendência, então, a ter essa parte aqui muito avantajada, né? Então, ele vai observar isso aqui, né? Se o animal está dentro do preconizado, né? Então, ali, ele vai observar essa linha caudal aqui, observar também, né, dessa forma, ele vê também o pescoço, a cruz, a inserção de paletas, as vértebras do animal, né, os lombares, por exemplo, então ele consegue observar. Então, note que essa perspectiva aqui, ela não é vista totalmente lateral, ele está vendo ela um pouco da traseira do animal e o lateral junto. Então, ele consegue observar aqui algumas características que são mais fáceis de observar quando você está nessa inclinação aqui. Principalmente as características de costela. É mais fácil observar assim do que você observar de frente, tá bom? Aqui também ele vai observar, então, a firmeza da linha dorsal do animal, por exemplo, a posição da vulva, isso é importante, tá, pessoal? Se os animais têm a posição da vulva mais abaixo, muito acima, então a posição da vulva é muito importante. De novo, ele começa a observar a inclinação da garupa aqui, né? A posição do ânus do animal também, é importante a gente observar isso, tá certo? E aí ele consegue observar também um pouco as partes do sistema mamário, né? Olha só, ele consegue observar aqui dessa forma o ligamento do úbere traseiro, ele consegue ver aqui o ligamento central, consegue ver a posição das pernas aqui em relação a esse úbere, né? Se esse úbere, por exemplo, está atrapalhando esse animal de caminhar, né? Então, a posição também dos tetos, tu consegue observar isso, os tetos já estão mais fechados, ou para dentro, ou mais para fora, né? As coxas, a limpeza das coxas do animal, por exemplo, né? Quando o animal tem a tendência a ter as coxas mais fechadas sobre o úbere, tem a tendência, então, aqui a ficar essas marcas, né, internas, e aqui ele consegue observar muito bem essa posição. Aí ele vai para outra lateral, né, que é a análise de perspectiva dele, lateral externa, observando o outro lado ali, né? Bom, aí quando ele vai observar esse outro lado ali, o que ele quer ver, né? Ele quer, então, tentar observar, às vezes, uma característica que ele não viu antes, né? Quando ele vai para outro lateral, tentar observar outras características ali, muitas vezes, né? Confirmar, às vezes, algumas características que ele estava em dúvida, por exemplo, então ele olha de um lado do animal e ele olha do outro lado, né? Se julgar necessário, o jurado ele vai, né, dar uma parada, observar mais de perto, fazer uma análise mais minuciosa, às vezes é preciso fazer um tipo de palpação, ele vai e faz uma palpação, né? Ele vai repetir, às vezes, todas as análises que ele fez do lado de lá, para ele poder ter certeza do julgamento dele, né? Então, quando ele vai para o outro lado aqui do animal, então ele está do lado de lá, ele está passando para o outro, né? Então, olha só, ele começa observando o animal pela frente, ele passa do lado contrário aqui à perspectiva D, que a gente chama de perspectiva B, né? A lateral interna, né? Então, aí depois ele vem aqui para essa lateral, né, observando a parte lateral e traseira ao mesmo tempo, aí ele passa pela, né, para essa lateral aqui, que é a lateral externa. Então, ele está observando aqui a parte, outras questões aqui que ele precisava observar no animal, né? E, por fim, ele, então, já começa a ter, então, o que ele vai fazer? O seu ordenamento, né? Seu pré-ordenamento. Uma vez que ele já deu a volta todinha de cada um dos animais, ele vai ter que fazer isso para cada um dos animais. Ele começa, então, a ter um pré-ordenamento, que é o seguinte: começar a organizar os animais sempre, né, do melhor para o pior, tá certo? Então, o jurado, normalmente, ele chama para o centro da pista os animais pela ordem de preferência, né, sempre colocando, sempre os animais, ou pela idade, por exemplo, né, mas sempre tentando colocar os animais nos melhores, né, primeiro e os piores para trás um pouco, né. Ele mantém, às vezes, então, esses indivíduos de forma circular, né,
Aí ele marca, por exemplo, ele pode fazer uma marca, ó, esse aqui, um exemplo, né? Esse aqui seria o animal que ele considera um pouco melhor, esse aqui o segundo colocado, então ele vai fazendo isso aqui, ó, em termos de circular, né? E aí a ideia é que os animais, então, ficarão sempre parados da direita para a esquerda pela ordem decrescente, do melhor para o pior, tá certo? Além disso, antes de ele tomar toda essa decisão, ele ainda faz uma comparação estática, né? Ele alinha todos os animais pela ordem inicial, às vezes, né? E aí ele pode, então, ainda fazer, né? Ainda pode, se caso necessário, se ainda tiver com certa dúvida, fazer uma perspectiva posterior comparativa, porque muitas vezes separa ali, você tem ali 2 animais, 3 animais que são de categoria muito alta, que ele fica ainda na dúvida se qual que ele vai considerar o melhor, então muitas vezes é importante esse momento, né, essa decisão, ele às vezes compara, coloca eles lado a lado, para comparar eles muitas vezes um próximo do outro, para ver qual é realmente o melhor, né, então ele põe eles, por exemplo, em uma posição, né, junto, por exemplo, coloca todos eles na posição lateral interna, para observar e comparar eles, às vezes todos eles de frente, para ele poder comparar eles também, tá certo? Então, ele vai fazer essa comparação estática aí, antes dele tomar a sua decisão, né? E aí ele precisa dar, então, o ordenamento final. Então, quando ele vai dar o ordenamento final, né, ele vai realmente já considerar aí a premiação no pódio, ele chama, às vezes, o seu secretário de pista, né, passa para o secretário de pista quais são os melhores animais, né, e na visão dele, quais são os melhores animais ali que ele julgou, né, e aí ele precisa dar uma argumentação didática. Então, quem já foi lá na Exposebu mesmo já viu. Quando ele fala, ó, o animal melhor é o animal tal, aí ele explica. Por que aquele animal, ele precisa explicar. Por que ele considerou aquele animal como superior aos demais, tá certo? O que tem nele que não tem nos demais, né? Lógico que esse aqui tem que ter um jogo de cintura muito grande, porque você está trabalhando com indivíduos que formaram esses animais o resto, né, a vida toda, né? Então você tem que ter muito cuidado aqui, às vezes, para não maltratar, às vezes, né? Falar, esse animal aqui é muito ruim, nisso. Ele nunca tenta falar que o animal é ruim, né? Ele tenta falar a potencialidade do que ele achou bom, tá certo? Então, é até assim, é até interessante. Você não vai chegar lá, às vezes o animal tem algum defeito, mas ele não fala que o animal tem um defeito. Ele só fala assim que o outro animal tem melhor, está mais próximo da raça, está mais próximo do preconizado, tá certo? Então, é assim mais ou menos que funciona. Ok, galera. E aí, depois disso tudo, uma vez que ele já falou quem é, e aí é só mesmo premiação, né? Premiação aí, tá certo? Para ser jurado, você precisa fazer um curso de jurado, não é fácil, não é simples, tá certo? Então, quem tem interesse de fazer esses cursos aí, sempre tem esses cursos dentro das associações, né? Então, se você, por exemplo, quer ser jurado do gado, né, da raça holandesa, você precisa, então, aguardar quando principalmente quando essas associações fazem, né, cursos para você ser jurado. Normalmente você nunca consegue ser jurado de cara, né? Você primeiro fica sendo secretário de pista, ajudando às vezes algum jurado aí, até que você realmente se torne jurado, né? E é uma área interessante de seguir, viu, pessoal? Ganha uma graninha boa para ser jurado aí, tá? Viaja bastante, às vezes, porque muitas vezes é convidado aí para várias exposições, você precisa de ir nessas exposições, então é algo interessante. Além disso, também, muitas empresas trabalham com jurados, né, trabalham com essa parte de julgamento, até mesmo para poder tentar fazer uma certa escolha de melhores animais para determinadas características, por exemplo. Então, por exemplo, tem lá, eu sei muito ali lá no IF, nós temos uma servidora lá, que a filha dela é casada com um julgador, né? Então, ele inclusive, até, já conversei com ele algumas vezes aqui, mas nunca que deu certo dele, ele trabalha muito, fica sempre viajando muito para julgamento, mas um dia ele chegar a fazer uma palestra para a gente, dar uma palestra para a gente como essa parte de julgamento aí, tá? É algo interessante, tá? Tem muita gente que gosta disso aí.
Certinho? Pessoal, então a gente fica por aqui com essa última aula nossa. Tem alguma dúvida que vocês queiram tirar? Eu não. Tranquilo? Bom, então, já que não tem nenhuma dúvida, a gente para por aqui. Deixa eu só fazer uma chamada bem rápida aqui para vocês, tá certo? E a gente termina a nossa aula aqui, tá? Essa parte. Joslaine, agora há pouco eu estava assistindo alguns vidinhos seus lá do TikTok, viu? Tá morrendo de rir lá com seus vídeos, dançando. Pessoal aí que vira... Eu vi mesmo lá que você estava seguindo.